ela é uma forma de organização social que ela abrange muita coisa. Ela vai desde a agricultura familiar para a questão socioambiental, como o nosso amigo Paulo acabou de falar, né, da reciclagem, né, de a gente pensar na autossustentabilidade, né, do reciclo, né, da geração, de utilizar, de reutilizar os resíduos sólidos. Né. Mas agora eu vou chamar aqui o meu amigo aqui, um outro colega meu, né, o Marco Galinheiro, né, que também é pesquisador, né. Ele é professor licenciado em Química pela Universidade Federal de Goiás, tem especialização em inovação pela Universidade Federal de Tocantins, especialização em propriedade industrial, patentes pela Universidade Federal de Goiás, né? É mestre em energias renováveis da agricultura, né? Pela Universidade Federal de Tocantins, doutor em políticas públicas, políticas, ciências e tecnologias, né? Pela Universidade Estadual de Campinas. E atualmente ele tem um trabalho muito importante no programa ProSinger, né, da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Né? Então vou passar aqui a palavra para o Marco, para ele falar um pouquinho sobre essa perspectiva, porque além de tudo ele é pesquisador, é professor. Falar um pouquinho, o que a gente pode fazer mais? Primeiro, gente, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Quero agradecer ao Luciano por esse apoio que ele está dando aqui, o Edinho, o São Paulo, né, essa iniciativa. Eu quero destacar que essa iniciativa é muito importante, né, para que a gente possa colocar na mesa de diálogo, de conversa, esse assunto, esse tema tão importante, que são as agendas de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Pública Brasileira. Né? Um tema que gerou tantos debates, que gera tantas conversas, e tantas pesquisas que têm sido feitas, enfim, todo um trabalho que tem sido feito aí de anos a fio do Fórum Nacional de Corretores de Extensão e o próprio núcleo de economia solidária, do SOL, né, e agora a MEPS, que é uma associação da qual eu também me orgulho de fazer parte também, quando possível a gente vai no Brasil e a gente vai procurando participar também, né? Eu morei aqui no Tocantins durante 15 anos e de certa forma me sinto pertencente a essa terra também, e para mim é uma grata satisfação estar aqui. Como você falou, Luciano, eu me formei em Química, eu me licenciei em Química, né? Mas eu sempre tive um gosto assim, pela pesquisa, pelo estudo, pela docência, e depois eu fiz o mestrado aqui na Universidade Federal de Tocantins. Nesse ínterim eu havia feito uma especialização em inovação. Em 2006, esse tema da inovação começou a crescer, circular muito fortemente nas universidades brasileiras, públicas principalmente, tendo em vista a Lei 10.973/2004, da Lei de Inovação, que foi uma lei que criou os grupos de inovação tecnológica nas universidades. Então, desde então, esse tema vem crescendo e aí eu comecei a mergulhar de cabeça nessa pesquisa sobre inovação. E engraçado que a economia solidária, ela, digamos assim, que ela surgiu, né, ou ressurgiu, pode dizer que ela surgiu mesmo de fato, na década de 90, uma década onde havia uma ascensão do neoliberalismo muito forte. E nessa década, e na década seguinte, né, dos anos 2000, principalmente, ao mesmo tempo que se desenvolvia essas ideias, que são ideias também transgressoras, pode dizer que não, a economia solidária é uma ideia transgressora, porque ela transgride a ideia de economia convencional, uma economia solidária, que é algo antagônico à economia capitalista, na verdade. E aí a gente é muito bom a gente trazer o tema da VSOT, que é o Sistema Orgânico de Trabalho, que é um projeto lindo do Raio de Sol, que o Pessoal começou a desenvolver aqui, com o professor Hélio, pesquisadores que eu também tive a oportunidade de trabalhar, magiando muita gente
iniciando esse trabalho, quando a gente trabalhava no mesmo espaço, no laboratorial, aqui na UFT. E, enfim, o fato é que eu, naquela época, no meados de 2006, 2007 em diante, mas eu sempre tive algumas questões assim, que me chamavam a atenção, e eu perguntava, por exemplo, essa questão: será que a inovação por si só, essa política de incentivo à cultura de patenteamento, de patentes, será que até que ponto isso pode trazer desenvolvimento social para a nossa região, para o nosso estado? Eu comecei a me questionar sobre essas coisas. E aí eu tive a oportunidade de ter experiência em trabalhar como diretor do grupo de inovação tecnológica. E a gente trabalhou nessa coisa da cultura do patenteamento. E depois do doutorado eu descobri a economia solidária. Eu descobri a economia solidária como uma forma alternativa a essa economia convencional. E aí que eu fui estudar, e o doutorado me trouxe muitas respostas. Isso foi muito bom para mim, porque eu tive um ganho de consciência, e aquela frase do Albert Einstein que eu sempre falo para as pessoas, que às vezes pela normalidade da vida, pelo andar dos acontecimentos, é normal que a gente, vez por outra, a gente se examine com a caminhada. Então eu digo, eu sempre gosto de repetir aquela frase do Albert Einstein, e uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. E a economia solidária foi isso, representou isso na minha vida, no doutorado. Então, a partir do momento que eu passei a estudar e pesquisar sobre esse tema da economia solidária, eu obtive essa consciência dessa frase do Einstein para mim. Quer dizer, muitas respostas para mim foram colocadas. Eu não entendi o que a gente está fazendo aqui na universidade, falando de inovação o tempo todo. Será que é disso mesmo que a gente precisa? Né? Aí eu trago aquela frase, da saudosa economista da Daniel Kahneman, e ela fala: PIB não se come, né? Você não come PIB. Da mesma forma que a gente não come inovação, certo? A gente não come inovação. Então, por isso que a gente precisa da economia solidária, para que a gente possa, para que as pessoas possam ter um espaço para ter trabalho e renda justos e dignos, né? Então, é uma luta, uma caminhada. E no doutorado também eu tive contato com o conceito de tecnociência solidária. E dentre essas muitas questões que eu tinha na cabeça, que me afligiam, até que eu sempre ficava pensando, matutando, como se diz, no interior, eu começava a perceber, já desde aquela época que eu fazia mestrado, que por que existem tantas disciplinas, e essas disciplinas elas não conversam entre si. A biologia, a física, a matemática, a gente estuda esse monte de coisa e elas não conversam entre si. Então parece que há uma fragmentação, e é isso que o filósofo de Gamoran vai falar. Existe uma fragmentação do saber que esse capitalismo provoca, né? É a fragmentação de tudo, para ficar mais fácil colocar em caixinhas, para transformar em mercadoria, ou mais utilitarista, assim como o professor Edwin colocou, para que isso, quer dizer, é uma manipulação ideológica do capital mesmo, como o Daniel gosta de falar, e de fato no sentido de que não existe esse apartamento, por exemplo, entre ciência e tecnologia. Por isso a gente usa o termo tecnociência solidária, onde o ator principal que vai demandar o conhecimento que a universidade deveria gerar é o ator social coletivo autogestionário. Né? E aí você tem a tecnociência capitalista do outro lado, onde o ator social é o capitalista. Né? Então, essas tecnologias, essa ciência e tecnologia, melhor dizendo, essa tecnociência, que é gerada
pela tecnociência capitalista, ela interessa ao ator social capitalista. O que ele quer? Lucro, basicamente. Então a gente precisa colocar nessas agendas de ensino e pesquisa da universidade o ator social coletivo autogestionário. Para quê? Se a gente quiser transformar a nossa universidade, né? E se a gente que faz uma crítica ao empreendedorismo, ao inovacionismo, ao cientificismo, né? E ao produtivismo, né? O que é o empreendedorismo? Essa coisa é o empreendedorismo individual, porque trabalhar não é problema, trabalhar é algo digno. Todo mundo precisa trabalhar, não há mal nenhum, não há pecado nenhum você abrir um empreendimento e vender seus produtos, comercializar. Quer dizer, o problema é quando se coloca que a resposta para todos os problemas sociais e econômicos da sociedade está no empreendedorismo individual. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. E aí o inovacionismo entra como solucionática para tudo. Tem aqui desigualdade social, tem aqui exclusão social, favelização. Aí você faz o quê? Inovação. Tem aqui um problema ambiental, poluição. Faz o quê? Inovação. Quer dizer, tudo é inovação? Não, nem tudo se responde com inovação. Por quê? Aí eu cito de novo o Edgar Morin. A tecnologia, ela não é individual, ela é ambivalente. Da mesma forma que a tecnologia, ela vai gerar seus bons produtos positivos, suas vantagens, ela vai gerar mais problemas para a gente poder resolver também. Porque quando na Revolução Industrial o homem substituiu a carroça, o cavalo, pela locomotiva a vapor, você resolveu o problema da poluição que os animais geravam na cidade, porque as cidades tinham um motor horrível, fedido, porque os cavalos morriam na cidade, os cavalos defecavam em toda a cidade e ninguém conseguia mais andar, porque o desenvolvimento econômico foi se acelerando e tudo mais, só que aquilo ali passou a ser um paradigma que precisava ser suprimido, suplantado. E aí se cria ali um veículo a combustão, se cria a locomotiva a vapor como meio de transporte mais avançado. Só que quando se cria isso, aí você gera o problema da liberação de CO2 na atmosfera. Tá certo? Quer dizer, e hoje isso está crescendo. Nós fomos alertados em 1972 com a publicação do livro Limits to Growth, do Clube de Roma, foi um estudo encomendado pelo MIT, dizendo que, olha, o crescimento, tal como ele está sendo demandado, e tal como ele está sendo nessa lógica de crescimento econômico infinito, ela não é possível. Vai chegar um momento que nós vamos exaurir os recursos naturais do planeta e nós vamos entrar numa condição de colapso. E esse momento já chegou. Hoje a gente tem um problema de aquecimento global, um problema, uma série de problemas aí, quer dizer, não é só o CO2, existem os plásticos nos oceanos, existem uma série de problemas que a gente sabe que, inclusive, os problemas sociais, eles estão implicados com os problemas ambientais. Né? E aí na universidade tem, além do empreendedorismo, o inovacionismo, tem o cientificismo, que é essa coisa de achar que a ciência é a verdade pura, é a verdade, a ciência é a verdade. Não, quer dizer que o quilombola, o indígena, tem saberes ancestrais, que tem lá que tem um domínio de uma medicina xamânica, quer dizer, aquele conhecimento todo, que é um conhecimento, na verdade, botânico, profundo, que o indígena tem, sobre a natureza, sobre os ciclos da natureza, sobre o clima, os quilombolas, o conhecimento de agricultura, de agroecologia que eles têm, quer dizer, isso não vale nada, isso não é verdade, isso não tem uma verdade, isso, quer dizer, então, aí é onde entra o que a gente chama de epistemicídio. Então, em grande medida, o que a tecnociência capitalista faz
é colaborar para o epistemicídio, no sentido de marginalizar saberes que são importantíssimos. Que a gente sabe que, por exemplo, no caso, muito conhecimento da biodiversidade da Amazônia foi patenteado por laboratórios europeus, porque nós não valorizamos isso. Porque simplesmente a gente não valorizou, porque a nossa política cognitiva, que é o conjunto da política de educação, de ciência e tecnologia, ela não está pensando nisso. E aí é onde entra o debate das agendas de ensino, pesquisa e extensão, que a gente precisa fazer na universidade. E nós precisamos ser persistentes e incansáveis. Esse trabalho eu falo também, o Luciano, o Paulo, da forma. Nós precisamos ser incansáveis, porque em todos os debates que nós tivermos a possibilidade de falar, de intervir, ou de fazer com que provocar reflexões na sociedade, é importante, porque enquanto isso, muita coisa está se perdendo. Aí nós falamos, só para concluir minha fala, nós falamos aqui, o Edmund lembrou muito bem no início da fala dele, ele falou algumas coisas também que eu estava lembrando de falar, que é essa coisa do distanciamento das pessoas. Isso tende a ficar mais grave. Eu quero recomendar um livro aqui para os ouvintes, que é um livro do filósofo marxista italiano, Franco Berardi, Fenomenologia del Fim. Ele fala dessa mutação conectiva que nós estamos vivendo. Nós estamos passando de uma lógica de concatenação conjuntiva para uma concatenação conectiva. O que é isso? A Marilena Chaui fala um pouco disso. A gente está perdendo a nossa sensibilidade enquanto humanos. Resumindo, é basicamente isso. Porque nós não nos reunimos mais fisicamente, é tudo virtual. Se você, um jovem hoje, quer namorar, ele tem uma rede social, ele vai no Tinder, ele vai num aplicativo, quer dizer, ninguém tem mais aquela consciência corporal, aquela consciência de presença, de poder desenvolver laços afetivos de forma mais genuína, de forma mais presente, mais rica. As relações estão ficando cada vez menos duradouras, cada vez mais superficiais. Eu poderia citar aqui diversos exemplos, não só nesse filme. E com a universidade, que eu vi falar também, o professor estava falando que as elites querem o fim das universidades públicas. Por que as elites querem o fim? Alguns professores, até mesmo que não são do campo da economia solidária, que não conhecem esse campo crítico, hegemônico, eles têm essa percepção. Eles falam, as elites querem o fim das universidades públicas. Eles falam isso. Mas esquecem de perguntar, por que as elites querem o fim das universidades públicas? Por quê? Porque a universidade pública não é interessante para as elites. E por que a economia solidária não procura a universidade? Por que a universidade não procura a economia solidária? Que foi aquela conversa que a gente fez no início. Por quê? Porque a universidade ela não está atendendo as demandas da maior parte da população, especialmente mais pobre, especialmente a que mais precisa da sua atenção. Porque nós simplesmente, a universidade não está oferecendo condições para isso, não só para a sociedade, mas nem sequer para os professores e para o seu corpo de servidores. Porque a lógica do Estado ela é extremamente burguesa. Se há uma tese que Marx acertou, é essa tese do Estado burguês. O Estado ele é o escritório político administrativo da burguesia. Essa palavra burguesia pode até não ser tão atual, mas ela é atual no seu sentido amplo. Então, eu teria mais coisas para poder falar, e eu gostaria de falar no segundo momento, que é sobre a relação da tecnociência solidária com a agroecologia e a economia solidária. E por que esses três conceitos
eles estão diretamente relacionados com a VSOT, com a autogestão societal. Porque eles se ligam conceitualmente de uma forma muito próxima. É isso, muito obrigado. Bom, a gente vai seguir agora com o segundo bloco, tá? Mais uma rodada de 5 minutos para cada um, para poder complementar, né, o que os colegas falaram. E é interessante isso, assim, o Marcos colocou agora, com relação à economia solidária hoje. Assim, o meu campo, atualmente, eu estou trabalhando muito na área de ação, com os empreendimentos, né? Então, tem uma equipe grande de agentes, chegou mais 8 agentes para a gente criar o Estado em loco, conhecendo a realidade marquesa. As pessoas, elas estão superando. Tem muito empreendimento, porque o que acontece? Com o avanço que teve um processo aí de assentamento do INCA, o velho que trabalhou no INCA, né? Então abriu muito assentamento. Só que colocar as pessoas lá e esqueceram delas. Elas estão abandonadas. Nós estamos trabalhando no universo de 14 municípios, no universo de 79. E a gente não dá conta, não conseguimos. Nós estamos passando por um processo agora que é o sistema Carisol, que é justamente para o governo entender aonde estão essas pessoas, quem são esses empreendimentos. E aí, você como passar o tem que fazer